Terça-feira, 11 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Espero que estejam tudo bem. Por aqui, né, seguimos aqui esse agosto frio, com sol, as nuvens estão aparecendo aos poucos. Temo uma queda de temperatura nos próximos dias, mas torço para que também o sol consiga pelo menos sair, mesmo com essa queda de temperatura aparentemente iminente. Terça-feira é dia de livro, vou falar de um clássico da literatura brasileira hoje, mas antes também lembrar que ontem Festa Solo estava como o diabo gosta. Gravei o Vida Falando número 666 e foi muito engraçado, um monte de merda que se falou, enfim, tá ficando massa ali o papo e curti o formato de um programa temático. Em outras edições vamos bolar aí outras coisas. Quem quiser sugerir, inclusive, por favor, faça isso. Terça-feira também é dia de Polimatias e hoje estou abrindo aí para todo mundo o programa em que eu e a Poli conversamos sobre reclusão e solidão. A gente cita vários artistas que a gente gosta, escritores, atores, atrizes, diretores, enfim, sobre a vontade de ficar só como uma opção artística, né? Como isso tem a ver com a criatividade? Será que tem a ver com a criatividade? Será que as pessoas que são reclusas são naturalmente reclusas, independente de serem criativas ou não? Enfim, esse é o papo. O programa vai ao ar mais à noite, lembrando que ontem eu esqueci de avisar, né, que o DM com o Dodô e eu conversando sobre a live do Caetano também já está aqui no meu canal. Papo bem massa. E também o Cine Ensaio, quando eu e o André Graciotti conversamos sobre o próximo filme do Christopher Nolan, o Tenet, que já se sabe sobre esse filme. Vou chamar aqui minha convidada de hoje, querida Carola, e dar as suas dicas, e umas dicas bem específicas, apesar da timidez frente às câmeras, quem diria? Mas acontece. Diga lá, Carola. Pera, aumentar o Oi, volume. tudo bem? Aumentar o volume. Aí. Oi, tudo bem? É super difícil pra mim gravar vídeos. Todo mundo, Carola. Vai Eu na fé. sou super do backstage e quando eu tenho que falar em público eu fico meio tímida. Bom, gostei muito, tô gostando muito do seu canal. Gostei muito Obrigado. de um vídeo de uma acupunturista que fala sobre o sono, sobre cuidar do sono na quarentena. Tô seguindo à risca Boa. a dica dela. Gostei muito do que ela falou. Enfim, tá bem legal o seu canal. Gostei também da entrevista que você fez com o Cardoso. Enfim, Valeu. bem legal. Queria falar sobre os canais de culinária coreanos. Demais. Assim como boa parte das pessoas, eu também fiquei mais cozinheira do que eu era, né, nessa quarentena. E aí procurando receita, sei lá, nem lembro qual que era a larica que eu queria fazer, eu acabei caindo nesses canais coreanos e fiquei chapada, assim. Depois eu te mando os que eu mais gosto. E aí são receitas fáceis e tem vários, tem desde canais de confeitaria, outros de comida de rua, ou que te ensinam a fazer pães diferentes. Enfim, em comum esses canais, eles têm a maneira de edição que eu acho que é bem legal. Assim, tem uma música de fundo bem sutil. O enquadramento é só na mão de quem está fazendo, de quem está cozinhando.
cada coisa que o cara faz é microfonada, assim, se consegue, se o cara experimenta, você ouve até a mastigação dele. Eu adoro. E é bem louco, né? Porque vai completamente contra o que a gente está vivendo, né? Que é essa vibe de gourmetização da cultura, em que o cozinheiro é uma estrela, né? Ele aparece assim, desde, né? O canal dele é dele, assim, esses canais coreanos e tem alguns japoneses também. Assim, o cara, a pessoa que está cozinhando não aparece. E, bom, não sei se isso é bom ou ruim, mas de qualquer forma eu acho curioso, né? Nesse momento em que os cozinheiros são estrelas, né? E é isso, eu gosto muito. Acho que as receitas são fáceis de fazer e são lindas, umas laricas incríveis e eu vou passar os canais para você. E é isso, espero que você esteja bem, que todos estejam bem. Tô com saudade de todo mundo, dos nossos amigos. E é isso. Então um beijo grande. Outro, Carola, saudade também, boa. E que dica boa é essa, né? E esse papo que ela tá falando até vale aqui uma própria autocrítica, né? Essa coisa da cultura da celebridade, né? E tipo, eu poderia estar fazendo isso sem estar mostrando a minha cara, sem estar falando do meu nome, sem estar mostrando parte da minha casa, mas sei exatamente o contexto que está acontecendo, enfim. E interessante ela colocar isso, né? Sem querer cair em clichês, mas tem essa outra versão aí que é bem mais interessante do que simplesmente ficar colocando a cara. Vou falar do livro de hoje, como eu comentei, um clássico da literatura brasileira. Todo mundo já deve ter lido, né? Pelo amor de Deus, Encontro Marcado, Fernando Sabino, 1956. É um romance, é o primeiro romance do Fernando Sabino, que é um raros best-seller da literatura brasileira, assim, e chegou a mais de 100 edições, sabe? É um feito, assim, é um livro comercialmente muito bem sucedido e ao mesmo tempo literariamente muito ousado e avançado. Traz o conceito de romance de formação para a literatura brasileira, ao mesmo tempo em que puxa isso para um lado urbano, numa época que a nossa literatura era muito voltada para o lado mais rural, né, para essa abordagem do Brasil profundo e tal. Então, o Fernando Sabino atualiza isso. É claro que tem uma forte influência da literatura norte-americana. É um romance de autoficção e é bem curioso, assim, porque é a história de um escritor chamado Eduardo Marciano, contada na terceira pessoa, ou seja, é o próprio autor, né, que está falando, né, aos poucos a gente vai entendendo. Ele até tinha um título original, como é que era? Passe de Haveres, eu não lembro, tinha um outro título, mas ele acabou chegando a esse Encontro Marcado, que era Encontro Marcado depois quando ele volta a falar do livro, 30 anos depois, que era um encontro marcado que ele tinha com ele mesmo, né? Um momento da vida dele que ele estava precisando rever um monte de coisa, tinha terminado o casamento, mudado de emprego, estava precisando escrever esse livro, estava com 40 anos, não, 30 anos, né? Já se sentindo velho, né? Se sentindo, tipo, e ao mesmo tempo tinha sido o personagem, né? Uma pessoa bem sucedida sempre, e estava naquele momento em que, e aí? E ele faz esse livro que é completamente cru, né? Ele é completamente sem maquiagem, diz que tem um momento na segunda edição que ele ainda limpa mais ainda, saca? Deixa menos folheado, que era outra coisa característica da literatura brasileira na época. E ele se afunda nisso, né? Tem como fala? Um aprofundamento, né, nesse lado mais cru de descrever a cidade e descrever os próprios sentimentos, né? Conversa com
sei lá, o retrato de um artista quando jovem, né, do James Joyce, tem também a ver com o primeiro romance do F. Scott Fitzgerald, né, que é uma influência bem característica ali no texto do Fernando Sabino. E é um livraço, assim, a leitura até hoje é muito fácil, muito moderna. Ele praticamente inaugura esse tipo de texto no texto brasileiro, não só na literatura, né? É um texto que vai sendo... Depois ele até para de... Ele vai escrever o próximo romance dele quase 30 anos depois, que é o Grande Mentecapto, outro livraço. E entre esse período ele faz basicamente crônica, né? Ele vira um dos principais alicerces da crônica no Brasil. Ele lapida aí esse gênero. Estava comentando inclusive com a Poli no Polimatias de 2 semanas atrás sobre o papel da crônica, especificamente da crônica no Brasil, e como o Fernando Sabino é esse personagem tão importante nessa história. Mas o Encontro Marcado é sua obra-prima, é o seu livro mais importante e dá para se aprofundar bastante nesse livro que, enfim, também é um... Muita gente pode até não ter, e isso vale não só para o Encontro Marcado, mas para vários clássicos da literatura, né? A gente foi meio que educado tendo que ler alguns livros, tanto clássicos da literatura brasileira quanto estrangeira, né? E muita gente leu esses livros em épocas que não necessariamente, né? Quando você tem, sei lá, 14, 15, você não está ali pronto para ler determinados livros, embora o Encontro Marcado seja uma exceção a essa regra, né? É um livro muito fácil, um livro... Mas, enfim, tem todo um momento que a pessoa está vivendo. Eu acho que o fator da leitura de livro, acho que eu já comentei isso aqui até, que às vezes você não está num momento para ler determinado livro. Então, isso tem a ver, inclusive, com esse momento que a gente está passando de quarentena, né? Ah, vamos reler os clássicos, vamos voltar... ou ler os clássicos pela primeira vez, ou reler os clássicos da sua vida, e chega uma hora que você empaca, né? Tá, você não consegue sair daquilo, e aí você normalmente se culpa, né? Como se o problema fosse você. E às vezes o problema pode até ser você, mas é muito a conjuntura, né? O momento que você está passando e o momento que aquele livro fala contigo. Eu já comentei aqui que eu estava com dificuldade de concentração, né, para leituras mais densas, mas felizmente eu consegui ultrapassar isso, e lendo quadrinho e crônica foram os meus botes salva-vidas nesse período da quarentena. Estou com dificuldade de concentração para filmes mais longos também, embora todos os filmes hoje em dia sejam filmes mais longos. Mas, enfim, eu acho que tem muito isso. Tem a ver com o que está acontecendo internamente com a gente, mais do que com o objeto que a gente está lendo, assistindo, ouvindo. Isso também vale para disco, para poema, para, enfim, todo tipo de fruição artística, né? E talvez seja o momento de você voltar nesses clássicos que você talvez tenha virado a cara quando era moleque, porque era dever de casa, né? Tem que fazer aquilo porque, pô, tem que ler por causa da escola. Bem, eu dou até um desconto para Amor de Perdição, que é pesado mesmo. Mas, tipo, Machado de Assis, que é o meu autor favorito, tipo, tem algumas coisas que você não vai identificar do texto dele, que são objetos que não existem mais, porque já se passaram mais de 100 anos da época que ele descreve. Mas o texto é o texto que a gente fala hoje. A mesma coisa para... Enfim, você vai pegar o Mário de Andrade também, tem isso, as coisas da inventividade ou Guimarães Rosa, né? A invenção em cima do idioma, né? Como isso vai... Quando você é muito novo, você não tem a noção que você precisa ter, por mais que você tenha bons professores e tenha uma bagagem que possa... bagagem, sei lá, de casa, né? Para que possa ajudar a você a entender isso, né? Eu acho que tem aí uma maturidade para conseguir absorver algumas obras, né?
Embora, né, isso, claro, tem várias exceções. Tem um moleque de 11 anos que lê Don Quixote amarradão. Né, normal. Então dê uma chance aí para esse encontro marcado, né, que é livraço, livraço. Uma viagem desse escritor mineiro rumo a si mesmo. Certo? Assim encerramos mais um Climatias. Lembrando que mais tarde eu publico para todos a edição da semana do Polimatias. Eu e a Poli vamos falar sobre solidão e reclusão. E também, se você quiser receber esses programas antes, sempre na sexta-feira, dá um alô lá no trabalhosfeitos@gmail.com. Também pede para se inscrever na minha newsletter, que sai toda quarta-feira à noite. Beleza? É isso. Amanhã, tudo de novo.